Olá pessoal, bom feriado a todos. E hoje, como a maioria das pessoas pode descansar um pouco, relaxar nessa quinta-feira de feriado, eu resolvi colocar aqui 5 curiosidades da história do Grêmio para você se descontrair, conversar com a família, debater com os amigos sobre coisas bacanas na história tricolor. Antes disso, eu quero te dizer que se você quiser receber conteúdos exclusivos e inéditos que só o canal História Grêmio tem, te inscreve no canal, lendo ali o QR Code ou o link da bio. Todos os dias no seu celular, um conteúdo super legal e de graça. Isso só o canal História Grêmio tem para você. Vamos lá, pessoal, 5 curiosidades legais aí que eu selecionei para conversar um pouquinho contigo. Você sabia que cerca de 40 partidas na história do Grêmio, o tricolor marcou 10 ou mais gols na partida? Pois é, são muitos jogos, muitos feitos, e o Grêmio venceu cerca de 40 partidas por 10 gols ou mais. E 3 partidas na história tricolor foram com mais de 20 gols marcados. Nós temos aqui 27-0 contra o Bovolento da Itália, 23-0 contra o Nacional, que era um clube aqui de Porto Alegre, e também 23-1 contra o Americano, também aqui de Porto Alegre. Fora isso, o Grêmio tem 2 grandes goleadas em Grenal, 10-0 e 10-1, e por placares superiores a 10-0, a 10 gols marcados, o Grêmio venceu o São José, o São Paulo de Rio Grande, o Novo Hamburgo, o Ipiranga, o Pelotas e o Veneza da Itália, entre outros. Aqui apenas um relato para você, dando esse número de quase 40 partidas com mais de 10 gols marcados pelo Grêmio. Grande feito tricolor. Vamos lá para a segunda curiosidade. O Grêmio que teve, ao longo da sua história, 4 estádios de futebol. A Baixada, o Olímpico, que depois de 1980 tornou-se Olímpico Monumental, a Arena do Grêmio e o estádio Ayrton Ferreira da Silva. E aqui eu quis fazer um parênteses em cima desse estádio Ayrton Ferreira da Silva, que foi construído em Eldorado do Sul, onde fica o CT do Grêmio, o CT da base. E lá, esse estádio foi inaugurado em 2017, com capacidade para cerca de 1.200 torcedores. E vejam bem uma curiosidade. O campo de jogo foi construído exatamente na mesma orientação solar do Estádio Olímpico, a preocupação que os dirigentes do Grêmio tinham na época para que os jogadores se sentissem confortáveis e treinassem, quando treinassem no mesmo horário, não sentissem nenhum problema. Vejam o conforto e a preocupação que a direção do Grêmio proporcionou na época. Esse estádio, o Ayrton Ferreira da Silva, já teve cerca de 100 jogos em partidas oficiais. A maior parte delas pela Copa Federação Gaúcha de Futebol com o Grêmio, com um time profissional, com jogadores profissionais disputando uma competição profissional. E teve também um jogo pelo chamado time A do Grêmio, pelo Gauchão de 2020, Grêmio 1, Ipiranga 1, gol marcado por Diego Souza. Vamos para a terceira curiosidade aqui. Você sabia que o Grêmio já jogou com mais de 20 seleções nacionais? Pois é, esse é o tamanho do Grêmio, a pujança tricolor, o Grêmio que desfilou por vários e vários gramados do mundo. E vejam só, de 20 seleções que o Grêmio já enfrentou, o Grêmio já venceu a seleção nacional da Argentina, da Grécia, da Romênia, da União Soviética, Hungria, El Salvador, Honduras, Argélia, Bolívia, Irã. Vejam o tamanho do nosso Grêmio. Vamos para a quarta curiosidade do dia. Você sabia que o Grêmio já teve 4 bandeiras? O Grêmio teve 4 bandeiras e a última, poderia ser considerada uma quinta, teve inserido a estrela em homenagem a Everaldo. E olhe só, em 1918, o Grêmio inaugurou a sua segunda bandeira, que tinha um formato muito parecido com a bandeira nacional. Essa bandeira foi confeccionada por uma torcedora do Grêmio
em alusão à primeira vitória do Grêmio contra um time estrangeiro. Inicialmente, ela participava junto com a primeira bandeira do Grêmio nas comemorações, mas logo em seguida ela passou a ser utilizada de forma oficial como a segunda bandeira do Grêmio. Você vê aí no vídeo o formato dessa segunda bandeira tricolor. E para finalizar aqui a brincadeira do dia de hoje, a quinta curiosidade: o Grêmio que pega o Flamengo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Você sabia que o Flamengo já sofreu grandes goleadas do Grêmio de 5 ou mais gols e em competições extremamente importantes? Em 1989, um grande jogo de futebol, Grêmio 6, Flamengo 1 pela Copa do Brasil, jogaço, o Grêmio jogou muita bola. Depois nós tivemos ainda um 5-1 no amistoso em 1949 e um 5-1, glorioso jogo também, pela Libertadores da América de 1984. E para finalizar, mais um jogo que o Grêmio marcou 5, o Grêmio venceu o Flamengo por 5-2 pelo Campeonato Brasileiro de 78. Por isso, o Grêmio atingiu essa marca contra o Flamengo de 5 ou mais gols no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e também de lambuja, um amistoso realizado em 1949. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os amigos, comente sobre o canal, porque aqui nós vamos botar muitas histórias legais, falando sobre o clube, falando bem do Grêmio, falando de curiosidades, feitos e fatos marcantes do nosso tricolor. Grande abraço, um ótimo feriado e até o próximo vídeo.